Meus amigos, cordialmente bom dia. Eu repito essa frase todas as sextas-feiras com felicidade e muita força de vontade. Mas nós hoje temos aqui a presença dessa figura aí, do doutor Thales Gadelha. E eu vou convidá-lo, Thales Gadelha, para uma conversa, não é nem um debate, uma conversa que vem de cima para baixo. Nós vamos falar hoje dos presidenciáveis, a estrutura de cada um, depois chegamos ao Estado e depois a nossa terra querida de Souza, que você não esquece nem eu. Thales Gadelha, antes de tudo, dizendo o seguinte: agradecendo a todos que foram ao Parque Cultural Rei do Baião na última sexta-feira, aliás, hoje faz 8 dias, muito obrigado. E o parque vai continuar arrumado, bonito, gostoso e, acima de tudo, muito visitado. Thales Gadelha, me diga uma coisa, até onde vai essa história do Brasil inteiro, principalmente naquele centro, onde matam mulher todo dia, de dia e de noite, e não tem punição? Porque agora a justiça diz o seguinte, ele não teve interesse de matar. Thales, bom dia, a vontade é sua. Bom dia, professor Chico Cardoso, bom dia, internauta da TV Diário do Sertão. Bom dia, toda a comunidade souzense, cajazeirense, sertaneja, paraibana, comunidade brasileira como um todo. Para mim é uma satisfação visitar pela primeira vez as novas instalações do Sistema Diário de Comunicação, sede, matriz, aqui em Cajazeiras, do nosso querido confrade de profissão, grande amigo, jornalista Peterson Santos, presidente do sistema, que me recebeu maravilhosamente bem, mostrando, inclusive, todas as dependências das modernas e novas instalações, juntamente aqui com a sua equipe de trabalho. E eu me sinto também em casa, Chico, por ter participado como integrante desta equipe por 1 ano e 1 mês, como colunista, semanal, fazendo comentário político, originando esse comentário de Souza para toda parte, repercutindo sempre bem na Paraíba inteira. E vindo hoje para conversar com você aqui no seu programa versão televisão. Você tem um Caldeirão lá no rádio, na Oeste, AM, que é sucesso, um quadro, sobretudo, a Quinta da Fama, tem também a questão do chapéu, que é para quem você não tira o chapéu, uma criatividade jornalística fantástica, fabulosa, que só gênios como você tem a inspiração para criar. Então, me sinto alegremente aqui em casa mais uma vez. Protesto de forma veemente e contundente contra essa atitude de agressão e esse índice assustador de violência contra a mulher, de assassinato, de covardia, porque esses caras, eles não são homens, eles não têm integridade, eles não têm honradez, eles não têm dignidade e coragem para enfrentar de igual para igual quem deveria enfrentar. Principalmente a coragem. Exatamente. E de forma covarde, de forma do modo mais traiçoeiro possível, tramam e fazem as piores aberrações possíveis contra alguém que geneticamente é indefeso em relação. Claro. Na verdade, Chico, é uma questão óbvia, com todo respeito a quem pensa diferente, mas o sexo feminino é bem mais frágil. Então, a mulher é sempre uma vítima mais fácil de ser atingida pelo seu agressor, pelo seu algoz, pelo seu verdugo. E aqui eu acho e continuo chamando de covardia. E mais covarde ainda é o nosso país, que tem leis ainda não tão rigorosas. Aliás, para que essas leis do Brasil, que não são cumpridas quase nada? Lamentável, O Poder Judiciário, um poder que tem muita gente boa trabalhando, precisa atuar de forma mais enérgica para combater de um modo mais violento e encarcerar esses marginais. Encarcerar de verdade, porque o marginal, seja ele de qualquer ordem, ele tem que estar no lugar dele, que é no encarceramento. Ele tem que ser enclausurado para poder se afastar da convivência social. Mormente é aquele que agride a mulher que é mãe, a mulher que é companheira, esposa. Você fez uma pergunta muito inteligente. O Brasil se assustou. E o pior ainda, as autoridades não estão conseguindo elucidar a contento todos esses casos. Aí colocaram inúmeras leis, você também
é jurista e dos bons, e agora o feminicídio, que estão chamando de feminicídio, que atinge, está demais, está se matando muita mulher no Brasil. É uma coisa lastimável, mas aí tem que ter realmente muito rigor. Não defendo pena de morte, não defendo cadeira elétrica, nada disso. Apenas que as leis elas sejam dentro de um quantitativo adequado e que possa evitar o pior de tudo para um país, que é a impunidade. Que se diminua a impunidade, se esclareça o crime e se puna dentro da forma legal aqueles que são verdadeiros delinquentes, ou seja, os que vitimizam fatalmente a mulher no nosso país. Mas, Thales, tem uma história agora que é estarrecedora. Vai para a audiência, mas os bandidos mataram 5 mulheres, 3 mulheres, não sei o que vai lá, vão soltos, porque eles não tiveram intenção de matar. Você tem acompanhado isso, né? O que diabo é isso, né? Realmente são aberrações, né, excrescências, e o nosso ordenamento jurídico tem permitido, né? Porque como é que a pessoa foi assassinada, foi sepultada, existe um atestado de óbito comprovando, né, a causa morte, extremamente mais que isso, violenta, provando que foi Abel, sei lá quem foi, que matou, isso. Mas não teve intenção de matar. Intenção de matar, que coisa é essa, né? O verdadeiro, quer dizer, eu, com todo respeito aos operadores do direito, uma área que eu acho fascinante, fantástica, tenho a minha graduação, vou completar agora 20 anos, sou bacharel em Direito, mas nunca tive tesão para advogar, por conta dessas distorções, não, Chico? Com todo respeito a você, que já fez muito também no âmbito jurídico. Até por obrigação. Advogou por décadas, que eu sei da sua história. Continua ainda advogando. Continua advogando, informalmente, mais por amizade, orientando, com essa sua generosidade, orientando, como consultor, parecerista, dá uma ideia, continua fazendo. Eu, informalmente, também dou a minha contribuição, mas de forma muito tênue, sem me aprofundar muito, porque sou revoltado com injustiças, inclusive com atrocidade como essa, de uma autoridade judiciária liberar um marginal que oficialmente foi o autor da covardia. Confessa que Réu confesso, autorizado a ir para casa, a ir para a rua, para fazer outro crime. Fazer todo dia. A gente vê tudo isso. É tema recorrente. A imprensa nacional... Esse Brasil, Thales, ainda tem jeito, na sua opinião? Claro, tem que se lutar para isso. É muito difícil, porque quando se vem arraigada a cultura da corrupção, da impunidade, né? Da rapinagem, da gatunagem, de tantos outros desmandos, aí a gente começa a ficar desacreditado. Mas as gerações, todas elas, desde a sua, passando pela minha, que é intermediária, dos nossos amigos que estão, Francisco Reginaldo Barbosa, Romário, nos auxiliando, tantos amigos, até os mais jovens, essas gerações, em sua grande maioria, possuem gente de bem. A maioria é composta de gente de bem da sociedade, mas uma leva regular, numericamente falando, de bandido, de delinquente, ela desestabiliza a paz de qualquer comunidade, de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer nação. O que precisa é haver punição e rigor. Eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito na força da democracia, na força do voto, na força da boa escolha. Mesmo que alguém diga, mas todos são realmente iguais, etc. e tal, procure de forma detalhada, dê uma estudadinha que você vai encontrar alguém menos ruim. Em todos os aspectos, nacional e estadual também. Nós estamos a menos de 2 meses de uma eleição, que essa eleição deve ser considerada a maior decisão do povo brasileiro. Maior é mais importante. A maior decisão do povo brasileiro. Maior e mais importante. O nosso tem um jeito de melhorar agora? Com certeza. O nosso título eleitoral é o melhor instrumento. Porque se a gente for aceitar um retorno de ditadura, vamos aqui fazer um parâmetro. Eu vou citar o exemplo do Rio de Janeiro, que teve uma intervenção na área de segurança pública, aumentou a violência. E não valeu o povo nada. Não aceita militarização comandando a nação, dentro de um processo democrático. Então não valeu nada, aumentou a violência nas favelas, o tráfico de droga, o assassinato, os arrombamentos a caixas eletrônicos, os assaltos às agências bancárias, né? Os crimes diretamente contra a vida, os homicídios. Então o Rio de Janeiro virou um caos. Só para citar como está o Brasil, para citar uma das mais bonitas capitais do mundo e uma das mais importantes cidades do nosso país. São Paulo também é uma cidade que tem muita violência. Aqui, pertinho da gente, estado do Ceará, Fortaleza está um caso, né, dificílimo de ser explicado, ninguém consegue. Do mesmo modo, Recife, Salvador, para citar algumas cidades importantes, as capitais nordestinas. Então essa violência
é fruto da falta de planejamento, da oportunidade para a juventude, para trabalho, para a escola, para emprego, para crescer na vida, para ter espaço social. Então só se muda através da decisão política. Deixa eu lhe perguntar uma coisa interessante. Onde deveria estar, a essa altura, o presidente Michel Temer? O presidente Michel Temer, ele teimou contra o tempo e foi beneficiado por gravidade, porque uma mudança do tempo em que ele assumiu a nação para a eleição de 2018 seria talvez ainda mais desastrosa, né? Mesmo assim, ele pagou um preço altíssimo para se manter no mandato, sobretudo negociando cabeça de deputado federal para evitar que ele fosse processado, afastado de mandato, etc. e tal. Michel Temer, eu acredito que o futuro que o espera é aquele mesmo futuro que tem, né, sido reservado para personalidades criadoras de casos, de polêmicas, e não apenas isso, porque isso aí é até normal, sobretudo na política e no jornalismo, mas principalmente na locupletação indevida e na forma ilegal de ganhar a vida. Thales Gadelha, me faço a citação agora para o Caldeirão Político TV Diário do Sertão. Cite nome de 3 homens dignos, honestos, rápidos deste país. Isso. Como nós estamos na campanha eleitoral, fica um pouco complicado, é bom dissociar. Essa é uma opinião aqui, não é, Chico? Diferente de candidaturas, né? Nós temos figuras exemplares no Brasil que são merecedoras de crédito, de confiança, de espaço social em todos os aspectos. A gente cita mais gente da política por ser a nossa área e por esse pessoal que faz política ter mais visibilidade social, né? Então a gente tem muita gente de bem fazendo política ainda deste Brasil, né? O cearense aqui, o Ciro Gomes, não estou falando do candidato, é um cara distinto, é um cara decente, né? Nós temos dentro de um perfil centro-esquerda, né? Mais progressista, nós temos também nomes respeitáveis dentro da direita brasileira hoje. Eu cito o senador pernambucano, que hoje é deputado por São Paulo, Roberto Freire, é um bom nome. Roberto é de uma sigla socialista, mas que é mais aliado a um perfil hoje da política ligada à direita. Eu gosto muito do jornalista e parlamentar, ministro Aldo Rebelo, foi presidente da Câmara, muito calmo, muito tranquilo, foi ministro do presidente Lula, hoje está na sigla Solidariedade em São Paulo, militou no PCdoB a vida inteira. Aldo Rebelo é nosso colega, ele se elegeu 5 vezes deputado federal em São Paulo, sem ter um prefeito dos 650 municípios do estado de São Paulo. Então prova que é um cara bacana. Tem muita gente boa, já citei aqui uns 4. E lá no PT, do presidente Lula também, tem muita gente boa. Tem muita gente distinta na esquerda que faz política. Agora tem os oportunistas que querem, claro, renovar os seus mandatos ou conquistá-los, aqueles que estão disputando pela forma que estão querendo voltar, perderam eleições anteriores, ou se não, que estão disputando pela primeira vez, que querem se eleger, sim, à custa do prestígio popular do presidente Lula. Aí estão nas ruas, fazendo panfletagem, fazendo solidariedade, defendendo a liberdade do presidente, que eu também acho que já deveria estar livre, não há motivo para um encarceramento do maior líder popular do Brasil, um homem que tem 40% da intenção de voto para presidir a República. É uma falta de respeito até à grande maioria da sociedade, muito embora a lei tenha que ser cumprida e tem que ser para todos. Então, essas pessoas, de um modo especial, dentro do Partido dos Trabalhadores também tem gente de bem, mas eu contesto a forma arruaceira como alguns têm procedido nessa política do oportunismo, de renovar o seu mandato, defender o interesse seu e deixar lá o líder maior preso, né? Fazendo aquele fingimento, a questão da vitimização para poder lucrar à custa daquele que tem realmente uma grande força, uma grande densidade popular. Muito embora esteja indiscutivelmente envolvido em inúmeros escândalos, de acordo com a apuração judicial. Claro, que foi apurado e como foi julgado. Isso aí é indiscutível. Como existem figuras polêmicas dentro da Corte Máxima da Justiça Nacional que são tidas como parciais em alguns julgamentos. Com certeza. Estamos conversando com o Thales Gadelha. Nós vamos para o segundo bloco, daqui a pouco voltaremos e vamos entrar agora na Paraíba. Estadualizar o debate. Estadualizar o debate, já foi federalizado, ainda tem que municipalizar. É o mais importante. Fique à vontade, voltaremos já. Obrigado, Chico.
O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Isis, 25 anos com muito sabor, saúde e confiança. O nosso velho açude grande foi construído por Padre Rolim e nos abasteceu de água para beber durante muitos anos. O pôr do sol ao entardecer no Leblon de Cajazeiras é um dos mais belos do Nordeste. Apoio. A Agência Talmer comemora e parabeniza Cajazeiras pela sua beleza histórica nesses 155 anos. Melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. O Colégio Padre Rolim foi fundado em 1843 pelo Padre Rolim e foi, como tal, o primeiro colégio dos sertões nordestinos. Apoio. A Constru Center tem tudo para sua construção e parabeniza a cidade de Cajazeiras pelos seus 155 anos de emancipação política. Viva momentos de paz, harmonia e esclarecimentos espírita doutrinários assistindo ao programa Mensagem de Esperança. Mensagem de Esperança é produzido pelo Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sírios do Caminho. Sua apresentação ocorre todas as sextas, das 18 às 18h30, aqui na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. O Teatro Iraclis Pires foi inaugurado em janeiro de 1985 e consagrou um período de forte efervescência cultural e é considerado um dos maiores do interior do Nordeste. Apoio. O Laboratório de Análises Clínicas Dr. Ivan Cavalcante parabeniza Cajazeiras pelos seus 155 anos. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Meus amigos, nós estamos chegando ao segundo turno. Eu não digo por turno, porque fica feio. Segundo bloco, mas é um turno para falar dessas questões. Você me diga uma coisa, ainda acredita nessas unidades federadas, ou melhor, os estados brasileiros estão bem ou estão mal? Estão chorando por falta de dinheiro, mas dizem que tem muito dinheiro. Os senhores governadores. O choro é desde quando existiu, quando Dom Pedro II soltava pipa. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI ainda praticava, né? E já eram ladrões, né? No Brasil, colônia, exato. Não, já vieram com todo o treinamento oficial para aparelhar. Para aparelhar, né? Exatamente. As quadrilhas. As quadrilhas. Aí veio... Vieram de navio. Tudo. Já vieram clandestinamente, né? Já vieram fazendo coisa de forma, né? Exatamente. Aí veio colônia, veio império... Veio República, entendeu? E eu nasci, vou fazer 47 anos agora em outubro. Você me conheceu, garoto, e eu lhe conheci numa idade muito jovem, produtiva, que você continua do mesmo jeito. Não mudou nada. E eu lhe chamo de professor porque eu aprendi muito com você. Fiz o meu curso de jornalismo lá no jornal A União, na sua sucursal, quando você dirigiu o jornal, e já advogava junto também. E eu, garoto, e você me dando a oportunidade e espaço. E no estúdio do Caldeirão Político. Então não tem um curso melhor do que esse.
Na verdade, eu não quero um diploma melhor do que ter tido Isso é a oportunidade de gentil. estudar com o Chico Cardoso. Você é muito gentil. Gentil e verdadeiro. Então, o resultado, o que eu digo com muita propriedade aqui, é que essa questão, a autoridade vai lá, aí pede o voto, ganha. Sobretudo o Poder Executivo. Quando assume, começa a dizer, apertar o orçamento, enxugar o recurso, o FPM vende menos, o FPE no Estado eu não consigo nada, o governador do mesmo jeito, se puder já tira seja o governador de qualquer unidade. Ah, claro. Já claro. tira o lenço e já diz que está, entendeu? Aí já começa a proliferar a ideia de miserabilidade. Mas ele... Tem governador que dá vontade de você ir e dá uma cesta básica para ele. É um absurdo, né? Seria normal se fosse um governador do Lions ou do Rotary, mas do Estado você ir falar e o cara dizer... Mas que eles tá... agora, os parlamentares, esse grande poder legislativo, cassou o mandato de Paulo Maluf para dizer que estão todos... porque véspera de eleição e quem cassou foi a mesa, cassou de forma ilegal. Quem tem que caçar é o plenário. Não é verdade? É tanto que houve contestação até de alguns integrantes da mesa. Mas fizeram toda a média. O próprio Rodrigo Maia, que segurou o processo o tempo inteiro, agilizou agora. Por quê? Porque ele tem um interesse na campanha de César Maia, seu pai, que está tentando lá junto com Flávio Bolsonaro, Lindbergh Farias, Chico Alencar, campanha disputadíssima no Rio para senador. Muito disputada, assim como para governador também. Só tem águia na parada. Então o César Maia tem grandes possibilidades. Honesto, você tá... Demais. Não, pelo quesito honestidade, eles derrubam o Fernandinho Beiramar, Nenda Rocinha, Marcinho VP claro. E tantos outros de lá. Entendeu? Por esse quesito aí é show de bola. Só para você ver quem está na disputa. Eduardo Paes, Antony Garotinho, Romário, que tem uma vida particular, Retilinho. Romário, um jogador de futebol. Isso, um artista está liderando a campanha. Foi bacana. E foi expulso certa vez de um certo imóvel dele, em uma das principais avenidas litorâneas cariocas, por inadimplência no condomínio. Eu acho que ele esqueceu que existe condomínio para quem mora em grupo, né? Mas conjunto. agora todos agora são honestíssimos. Honestíssimos. Todos estão idôneos, nunca tiveram relação com Pezão, muito menos com Sérgio Cabral, né? E estão aí com suas propostas apresentadas. E o eleitor carioca é um eleitor muito responsável. Ele leva em conta, ele gosta muito de eleger gente de bem. Gente honesta e honrada. Tem no país, no estado? Tem, ainda tem. Tem um Francisco Dornelles, a idade já não está ajudando, mas é um homem de bem. Esse Chico Alencar é um homem de bem, do PSOL. É confuseiro, problemático, professor de história, brilhante deputado federal, merece. Miro Teixeira é uma figura que está disputando o Senado, mas está lá embaixo. Jornalista, nosso colega. E o povo gosta de votar? Não vota não. Vota para deputado federal, deixando ele na última cadeira. Mas para senador vai ser humilhante o resultado. Como ele já tem 50 anos de Congresso, é o veterano da atual legislatura, tá bom, vai se aquietar. Tudo bem, Thales Gadelha, mas nós estamos falando do Rio de Janeiro para quê? Um estado santo daquele. Vamos falar nas santidades nordestinas. Por que você está fugindo do Nordeste brasileiro? Eu sou apaixonado pela política nordestina, Chico. Tenho um carinho muito grande. A Paraíba está bem? Está bem. Ela está bem. Agora não está... Né, ela está naquele estado de alerta, ela não está como apregoa a maior parte, inclusive, dos formadores de opinião do Estado e da imprensa, que é orientada, que é instrumentalizada, né, sobretudo os grandes veículos, pela mídia publicitária oficial. É muito diferente. Ainda, e é em todo o estado, em todo o Brasil. Todo canto, exatamente. Eu acho que, sobretudo nos estados mais carentes. Então, eu acho que o governador, com todo respeito, conclui o seu 8º ano de mandato, mas já deu a sua grande contribuição. Aí, de uma forma muito autoritária, muito individualista, egocêntrica, está querendo, né, empurrar o seu sucessor, que é um homem preparado, professor Azevedo, um bom técnico, mas totalmente desconhecido do mundo político. Alguém pode dizer, mas com essas plataformas hoje todas, sobretudo em função da tecnologia e do jornalismo digital, ninguém é mais desconhecido. É sim. O grande público não conhece. Não tem nem dúvida que é. É verdade. Se você fizer uma aferição entre o senhor João Azevedo e o senhor José Maranhão, é indiscutível que, no quesito conhecimento, 99% da população paraibana conhece o senador José Maranhão. Tem segundo turno na Paraíba? Certeza absoluta. E o senhor Lucélio Cartaz também, diga-se de passagem, é conhecido, porque ele foi votado por mais de 500 mil de eleitores nas eleições de 2014. Não é brincadeira. Ele teve, inclusive, 25 mil votos, ou 18 mil, a mais do que o senador Wilson Santiago, que é um político carreirista, atuante, presente em todas as suas bases e muito querido no estado visitou inteiro. Todos os municípios da Paraíba. Visitou e ganhou em vários, sobretudo no interior menor. O Wilson Santiago deu um show. E Lucélio fez o périplo total pelos 223 municípios. Mas José Maranhão é uma grife.
José Maranhão tem muito nome, tem muita história, foram mais de 10 anos de Nome palácio. limpo e tem mais. E integralmente limpo, com 86 limpo. anos, já vasculharam a vida de José Maranhão, para baixo, para cima, não acham nada. E nunca acharam. Nada, não acham nem um comprimido de pressão, que ele nunca toma, a Exatamente. saúde dele é nota 1000. Essa que é a verdade. Você tem razão. E por isso que ele está bem. Muito, com o nome, sem ter maiores grupos, lideranças, aquele grupo que tem um interesse, que quer fazer tipo de acerto, que não quer discutir o debate, a problemática do Estado, vai lá se entende com uma corrente daqui, outra de lá, e outros grupos, outros líderes fortes, até deputado de mandato, por baixo, chega lá e diz que vai se entender com o Zé Maranhão, porque toda a base está querendo, está manifestando, etc e tal. É um nome que tem muito peso. E outra coisa, Chico, ninguém tem culpa na vida, assim como eu vou torcer aqui por você e dizer, de chegar, você tem 70 e poucos anos, é muito jovem. José Maranhão tem uma geração na sua frente, 10 anos. Eu quero que você chegue aos 100 anos em plena atividade profissional, como muita gente chegou. Agora, ninguém tem culpa do cara estar com 85 anos, mas ter vitalidade, ter lucidez, ter inteligência, ideias concatenadas, prestígio, voto, condição e estrutura. Ele não tem culpa, né? Ele tem culpa? Aí às vezes o cara tem 35, 40 anos, é infartado no meio do caminho. Mas, e tal, essa é a vida. Fulano é novo, é quem deve ir. Que porreta é essa? Essa novo é João Amoedo, que está na sigla do Novo, não aparece com nenhum ponto na pesquisa. É o candidato mais rico a presidente da República, com 500 milhões de patrimônio declarado. Não tem nenhum deputado na Câmara e não vai ter espaço nem no guia eleitoral. Esse é que é o novo, o tal do João Amoedo. Vamos ver na urna o desempenho dele? Isso é conversa. Siqueira Campos ganhou em Tocantins. Siqueira Campos ganhou em Tocantins com 92 anos de idade. Miguel Arraes, quando voltou para Pernambuco, já veio com uma bengala, homem. Ganhou todas as eleições em Pernambuco. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É verdade, Thales Gadelha, que esse ano ninguém faz um comício, Thales Gadelha? Chico, nós somos muito telúricos, românticos. A gente sabe disso. Acabou aquela ala moça de Lourdes Cândido, da rádio, de Teresa de Afro, aquela alegria, a escola de samba de João Boêmio, a charanga de Vicente Menano, não tem mais isso. Então esse lado romântico da campanha em si acabou. E essa forma como a classe política tem se portado, em sua grande maioria, afasta e afugenta as pessoas para se fazer público. O povo é louco por campanha, assim como por futebol. Mas aí a frieza, a apatia distancia. Então, o fato de ser proibido, uma manifestação, um carro de som circular, etc. Eu sei que a poluição sonora atingiria, já pensou, 500 candidatos a deputado estadual com carro de som em todo o bairro, porque todo eleitor hoje, todo eleitor que tem um voto dele e da mulher, se apresenta como líder político. Claro, fica muito difícil. Aquele que gosta de política não fica muito difícil. E para ganhar o tutu. Isso. Aí se cada candidato for fazer um acerto com um cara desse, só quem faz é a turma lá de cima. Que vem com um banco central pronto para fazer. É outra coisa, tem que estar com um banco central. Um banco comum quebra em 40 dias. Se tiver um banco normal, uma financeirazinha de porte médio, ela se arromba, se arrebenta em 30 dias. É um custo muito alto, campanha. Sobretudo o eleitor nosso aqui do sertão, que é muito educado para isso. E o povo ainda aguenta. Politizado. E o povo ainda aguenta ouvir discursos. Não, o discurso tem que ser uma palavra com criatividade, né? Então você usa o veículo da internet, faz uma agenda para fazer uma programação num programa de análise desse como o seu, tanto no rádio quanto na televisão, mensagens curtas, vai ter 1 ou 2 comícios, mas nem o próprio candidato está muito alegre para a ideia de comício não, que ele sabe que vai gerar custos, né? Fora de necessidade e que talvez possa também passar a imagem de fraqueza, assim no sentido de junção de pessoas, porque hoje você vai ter que incentivar cada eleitor para ir para um comício. Então, para você montar uma plateia de 300 pessoas, os comícios hoje são o quê? São modernos. Eles são feitos nos auditórios dos grandes hotéis, nas casas de recepções, se coloca o ar-condicionado, aí se serve o suco, se serve o salgadinho, se serve o canapé, aí você sim leva as pessoas. E há quem diga que tem candidato inclusive oficial, bem apoiado, com máquina, com estrutura, com grandes empresas e etc e tal, que paga pela cabeça da presença. Aí é um verdadeiro absurdo. Mas comício em meio de rua, de forma romântica, como nas épocas tradicionais, de João do Manelzinho aqui coordenando. E o eterno locutor. Demais, coordenador, você, o nosso querido Célio Pires, João China na base da chinela, a história de Souza, que se a gente for usar aqui, vai ser a tarde inteira nesse debate. Olha, bom, TV, Diário do Sertão, Caldeirão Político. Hoje, o Caldeirão Político, hoje à noite, vai falar um debate muito importante. Os líderes
que ainda não morreram, mas nem todos morreram e são líderes. Agora tem também aqueles cadáveres insepultos, que estão mortos e ainda não foram Cadáveres enterrados. Parabéns a você pela forma de resgatar a memória, como um bom historiador, não para. Tem a edição da tarde, tem a edição radiofônica da noite. Eu vou ouvir, porque eu gosto muito do jornalismo e memória política, que eu sou apaixonado. Então tem os cadáveres insepultos, tem uns que teimam, eles só não vão achar agora a sepultura, porque só acham no momento em que Deus achar permanente. Mas politicamente já encontraram. Me diga uma coisa, ainda tem muita gente por aí fazendo a campanha em torno das águas do Rio São Francisco. Qual a sua opinião, Thales? As águas estão finalmente chegando, né, se realizando. Eu acho que quem lutou merece ser citado, destacado, etc. e tal. Mas para apadrinhar uma obra dessa, é muita gente envolvida num processo desse, principalmente a parte do executivo. Agora a gente tem que fazer justiça a algumas lideranças que se pronunciaram, participaram de seminários, de simpósios e tal, tiveram juntos, acreditaram, sonharam, receberam piadas, mas tem até umas homenagens que fazem busca, fulano de tal não gosta de briga, de intriga, mas comprou essa briga. Não acredito. Não é o perfil dessa pessoa a quem eu estou querendo me referir, desse político, muito embora sua boa educação, sua boa formação política e seu bom carisma. Não é o perfil. Eu acho que a decisão partiu de bem mais gente, foi uma decisão assim que o país deve, sobretudo, ao sofrimento do semiárido nordestino, que ninguém aguentava mais essa coisa toda. Mas eu só vou comemorar de forma efetiva quando tudo estiver concluído e resolvido. Tudo bem, nós vamos parando o segundo bloco para voltarmos ao terceiro, e o terceiro vai ser exclusivamente municipalista. Tudo que tem. Aguardem, já já. TV Diário do Sertão. É de mãos como estas que transformamos energia em desenvolvimento. Queremos gerar novas oportunidades e ser reconhecida como uma das melhores e mais respeitadas empresas de energia elétrica do Brasil. Essa é a nossa missão. Sabemos que nossa qualidade e eficiência vem principalmente da energia das pessoas. Por isso, esse valor é tão importante para nós. Cuidamos dos nossos clientes e colaboradores em todas as regiões do país e levamos energia a centenas de cidades, desde grandes centros aos lugares mais distantes. Temos mais de 100 anos de história e crescemos com o compromisso de distribuir energia com qualidade e sustentabilidade, promovendo cultura, esporte e responsabilidade social onde atuamos. Somos a Energisa e estamos ligados na sua energia. Inácio de Souza Rolim ingressou no seminário de Olinda a 3 de setembro de 1822. Seu avô, Luiz Gomes de Albuquerque, doou a propriedade Serra Vermelha para patrimônio de sua ordenação sacerdotal. Apoio: Superintendência Cajazeiras de Transportes e Trânsito SC Trans, na pessoa de João Vitor, parabeniza a terra do Padre Rolim pelos seus 155 anos. Clínica de Estética Thalita Braga oferece a você as melhores novidades em procedimentos corporais e faciais. Contamos com profissionais capacitados, equipamentos modernos e atendimento de qualidade em todos os tratamentos. Técnicas exclusivas e de renome. Confie seu corpo nas mãos de quem entende. Atendemos em Cajazeiras, na Paraíba, e em Juazeiro do Norte, no Ceará. Acompanhe-nos também nas redes sociais. A Catedral de Nossa Senhora da Piedade foi construída por iniciativa do Bispo Dom João da Mata Amaral e hoje é um dos principais cartões postais da cidade, elevando a fé dos cajazeirenses. Apoio: o Sistema Diário de Comunicação parabeniza a Escola do Rádio Paraibano pelos seus 155 anos. Os
Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Meus amigos, nós estamos chegando ao terceiro tempo e agora nós vamos falar na municipalização. A eleição, na sua opinião, as eleições são mais bonitas na federalização, na estadualização ou na municipalização, quando ela é abrigo local? É interessante a sua pergunta. A eleição, gosto de dizer assim, elas são como as mulheres bonitas que têm estampas diferentes. Cada uma tem sua beleza. É muito diferente. A municipal envolve mais, porque você coloca aquele líder comunitário que quer ser vereador, aí ele começa ali a se rasgar, ele se atrita com o vizinho, ele tem 30 votos e diz que vai ter 1000, aí fica aquela confusão, agita, ela movimenta o debate local. A eleição estadual, ela é uma eleição mais solta, em que o candidato tem que ter mais tempo para circular, etc. e tal. Ela é entregue mais as coordenações locais, as lideranças locais, e o candidato não pode estar plantado ali dentro. São tão bonitas as brigas locais. Demais, os conflitos, né, por espaço, né, aquela polêmica de quem quer mostrar serviço, achando que está bem, e o próprio chefe fica lá criticando quando está internamente. Isso é um bobo, isso é um besta, fazendo besteira, indicando coisa que não existe, fulano de tal, já sei, vai votar em ciclano. Tem muita gente inocente ainda que orbita nessa área. Então, os debates municipais, eles são acalorados, são muito envolventes, e tem também aquela turma da bajulação, é o time que tem contra-cheque. Então, tem que mostrar serviço ao prefeito, tem que mostrar serviço ao chefe político local, que é para ter aquele resultado, né? Lá em Sousa agora tem um projeto absurdo, com todo respeito ao prefeito Tairone, que é um administrador responsável, que realiza por Sousa um bom e equilibrado governo. Ele apresentou recentemente um projeto eleitoreiro aumentando os salários dos comissionados, apenas dos comissionados. Os comissionados têm que ganhar bem? Tem sim. E eu concordo aqui com o vereador, com coincidência é meu irmão, e um grande parlamentar. A verdade se diga, o vereador Cacá Gadelha, que é o líder da oposição, praticamente carrega o piano sozinho da oposição lá no Legislativo Municipal. Quando ele combate, tudo bem, os comissionados devem ser bem pagos, são cargos de confiança estratégicos, porque não adianta, Chico, você nomear 300, 500 pessoas para cargos importantes, pagar mal, porque elas próprias vão falar de você. Fica o tempo inteiro falando de você e cobrando aquilo que você prometeu, um salário digno e tal. O que está sendo questionado é a inconveniência e a inapropriedade do momento, porque é um projeto lido e visto como eleitoreiro, né? Como sendo uma oficialização de cabos eleitorais para defender as candidaturas patrocinadas e defendidas pelo senhor prefeito. Que dê o aumento, mas visualize todas as categorias funcionais, pessoal da saúde, aquelas categorias que têm direito aos planos de cargos, carreiras, remuneração, pessoal do trânsito, pessoal da educação, pessoal da limpeza pública, enfim, todos os segmentos. Por que o efetivo que está lá há 20, 30, 15 anos, alguns até fizeram concurso, a grande maioria, não tem esse tratamento prioritário? Né, no aumento, tudo bem, faça em conjunto uma proposta só, mas no momento certo, para não soar e para não transparecer aquilo que é pura verdade, o interesse eleitoral para beneficiar candidaturas apoiadas pelo seu prefeito. Isso aí deve estar havendo em outros municípios também, não é o caso só do Tairone, mas a Câmara tem se pronunciado através do vereador Cacá Gadelha, do Ministério Público, da imprensa local e por aí vai. Então eu vejo dessa maneira, que a eleição municipal tem todas essas nuances, provoca até uma dívida que está sendo cobrada há muito tempo, e agora já com quase 2 anos de governo, citando o caso específico de Sousa, o prefeito promete reajustar o salário dos servidores comissionados. Mas vamos falar de uma coisa tão típica, tão bonita, uma lembrança. Você conhece tudo aquilo da nossa região. Diga aí os principais líderes, mencione os principais líderes que já se foram ou que não funcionam mais, os líderes da política municipalista. A gente lamenta muito, né? Aqui em Cajazeiras, Antônio Quirino de Moura empregou muita gente, ajudou muita gente. Antônio Quirino de Moura está no ostracismo, muito embora tenha 2 boas aposentadorias, como parlamentar ainda tinha direito naquela época, também como defensor público, é um grande homem, um grande quadro,
Né? Antônio prefeito de Cajazeiras. Foi prefeito de Cajazeiras, brilhantemente numa eleição em que ninguém acreditava. E ele ganhou a eleição. Né? Porque ele tapou um buraco, como diz o Esse deputado de vários mandatos, honestíssimo, foi primeiro secretário da Assembleia, secretário de Estado, uma grande figura. Por último, já em 92, quando tinha encerrado a carreira, veio salvar a vitória de Zerinho, muito embora aquela apuração foi feita na urna de lona e os votos foram apurados de forma manual, mas eu acredito que Zerinho venceu. Foi por bem pouquinho, mas venceu. Zerinho merecia e foi um dos maiores prefeitos da história de Cajazeiras. José Nelo Zerinho Rodrigues, que também está nessa situação. Lá em Sousa a gente cita Sival Gonçalves, doutor Cozinho Gadelha, meu pai, que eu sou suspeito para elogiar, mas para mim foi o mais reputado e honrado prefeito da cidade de Sousa em matéria de respeito aos recursos públicos e de realizações também em todas as áreas. Você sabe disso, que foi secretário de 2 pastas na gestão dele, foi procurador-geral do município e secretário de Educação. Eu cito o ex-deputado Gilberto de Sá Sarmento, que também foi prefeito. Então é muito ruim vivenciar esse ostracismo, sobretudo também quando você é mais jovem. Por isso que a gente tem que decidir. No meu caso, no seu também, que já tem experiência, você sabe conciliar o jornalismo com a sua ação política. Aqui em Cajazeiras e principalmente em São João do Rio do Peixe. Eu também tenho minhas preferências, tenho minhas decisões, né? E vou fazer o meu apoiamento. Fiz uma definição, um entendimento político recente com um jovem brilhante, advogado, vereador em João Pessoa, empresário, o doutor Felipe Leitão, que é filho do ex-deputado Biquica Leitão, estadual, o ex-deputado Inaldo Leitão, estadual e federal, é tio dele, muito nome em nível de estado, e o ex-deputado intelectual, acadêmico, jurista, escritor, Eilson Nogueira Matos. Foi secretário de Estado, grande homem, está em plena atividade, lúcido, impecável, engajadíssimo na campanha do seu neto Felipe Leitão, que tem tudo para chegar na Assembleia, pregando um projeto novo de renovação com qualidade. E tem aquelas lideranças que ainda estão no batente. O deputado Lindolfo Pires, que ainda é um homem relativamente moço, de muitos mandatos, tem algum desgaste, é natural, mas tem trabalho também, tem muita história. O deputado Renato Cadeira está indo para a reeleição. O médico doutor Zé Célio de Figueiredo está tentando um espaço, né? E Sousa está dessa forma. Esse é o quadro. Para deputado federal, existem 2 candidaturas. A candidatura do ex-deputado federal estadual Leonardo Gadelha, que é uma candidatura que tem força em nível local e dizem que está bem em nível de Estado, mas disputa numa coligação muito concorrida, que deverá fazer apenas 3 parlamentares. Parece-me que ele briga ali pela 3ª vaga. Tem que brigar muito, lutar muito nesses 50 dias que faltam para a eleição. E tem também um engenheiro de Minas e perito criminal Catonho Braga Rolim, um homem de bem, que está fazendo uma boa campanha, tem uma votação muito esclarecida, politizada, do eleitor de opinião, não apenas em Sousa, mas em outras cidades da Paraíba. Está no PMN. Catonho Braga Rolim faz uma política numa linha de independência, sem amarras com chefia política, indo direto ao eleitor mais consciente e tal. É um projeto bonito, uma boa plataforma de campanha que ele vem desenvolvendo. Tudo bem, agora ainda existem aquelas grandes figuras que foram do passado, o povo esquece. Antônio de Paiva Gadelha. Belelo, grande Antônio de Paiva Gadelha, 6 mandatos consecutivos na Assembleia, conquistados unicamente com medicina. Medicina você coloca hoje, você tem aí uns 50, 60 candidatos médicos, talvez 3 ou 4 tenham êxito. Porque o jaleco branco está em toda esquina. Só aqui em Cajazeiras tem 2 faculdades. O camarada, quando está no 4º período, já quer ir fazer uma apendicite aguda numa pessoa, já quer abrir, já quer fazer uma consulta, fazer um diagnóstico de imagem. Não pode. Não é assim. Formar um médico é algo muito difícil. Tem que ter aula teórica e tem que ter a vida no hospital. A maior de todas, que é com a vida humana. Exatamente. Na verdade, a maior de todas. Eu digo isso porque eu sou filho de médico. E médico que militou e atua durante 48 anos. Na ginecologia, na cirurgia, na obstetrícia, no atendimento proctológico também, e com residência médica já no final dos anos 60 para o início dos anos 70, lá em Belo Horizonte, que é um avançado centro médico do Brasil, que é o doutor Cozinho Gadelha. Então, aí hoje em dia, o cara põe um jaleco, pega um garoto desse novo, rapidamente ele vai para o mercado ganhar 40, 50 mil reais, ele não quer nem saber. E haja cibalena e haja cortar gente. Só Deus para proteger, Chico. Existe tudo isso. Ô, Thales Gadelha, foi muito bom conversar com você. É sempre uma aula que eu fico profundamente... Não pensem que o jornalista tem que ser o autor, não. O jornalista também é um aluno. É um aluno recebendo personalidades desse tipo. Muito obrigado a você. Agradeço a sua generosidade. Você agora foi generoso, porque você é o professor de todos nós, eu digo isso, dessa categoria que milita aqui no Alto Sertão. Agora o professor de jornalistas decentes, honrados, que ganham a vida com honestidade.
sem se locupletarem indevidamente e sem usarem expedientes espúrios, vergonhosos, que culminam com decisões aí que enodoam em definitivo a biografia profissional. A gente luta e sobrevive brigando pela feira, pelo pão de cada dia, com honradez e decência. E nem por isso a gente deixa de ser livre para emitir as nossas opiniões com coragem, na condição de porta-voz da população. Assim é Thales Gadelha, assim é Chico Cardoso e assim são muitos profissionais que militam por esse sertão afora. Muito grato pela oportunidade, grande abraço a todo o público da TV Diário do Sertão, do programa Caldeirão Político, e adorei essa conversa porque aqui a gente sai, né, ciente de que ajuda a opinião pública na conscientização e no debate de temas que são do seu interesse, notadamente na especialidade do professor Chico Cardoso, que também é minha, que é a discussão da política, e a política e as temáticas sociais. Muito grato por esse espaço nobre, e se Deus quiser, sempre que você precisar, eu estarei aqui ao seu dispor, tanto na TV Diário do Sertão, quanto lá na Rádio Oeste AM, e também através do seu site, que você faz sua coluna digital, tem também sua coluna na Gazeta do Alto Piranhas, você trabalha em várias plataformas. É um exemplo para que as novas gerações coloquem na cabeça que o jornalista tem que trabalhar muito. Vida de jornalista não é fácil, tem que circular muito, tem que ouvir muito, tem que ler muito, tem que falar muito, tem que conversar com muita gente. Só não pode fazer atitude de picaretagem, porque termina no lugar errado. Grande abraço para você e até o próximo encontro. Muito obrigado também para você, nosso Peterson Santos, que é um gigante nessa bola. Líder, é um baluarte, merece crescer, jovem, honesto, temente a Deus, respeita o próximo, respeita o colega, humano, solidário, um grande amigo. Ele sabe que sempre que precisar de mim, vai contar com a minha atenção. Comigo também, fico sempre à vontade dele. Muito obrigado, estamos encerrando hoje. Um abraço do Caldeirão Político. Logo mais às 18h30 estaremos na Rádio Oeste, a Rádio Zerinho, o grande Zerinho. Eu adoro. Zerinho, tá. Toda vez eu peço, eu tenho certeza que ele está nos assistindo. Peça a Nossa Senhora de Fátima por Thales Gadelha, pela minha saúde, professor Zerinho. Ela é um pouquinho capenga e eu quero viver muito mais para ajudar esse sertão nessa área fantástica que é o jornalismo. O jornalismo de opinião, de ideia livre, de coragem, de ousadia e de inteligência. Certa vez um chefe político me ligou, que não faz muito tempo, e disse: você tem duas características importantes, garoto, para o jornalismo. E olha que é importantíssimo. Está sendo protagonista aí, está em super evidência. É a inteligência e a coragem. Eu quero parabenizar você pelo seu procedimento. Não tem salário melhor do que esse. É o salário moral. Então peça a Nossa Senhora de Fátima, nessa sua gruta linda, inspirada lá em Fátima, em Portugal, juntamente com a sua esposa, meu querido prefeito Zerinho, que o senhor fez aí, para me dar proteção. Como eu peço pelo senhor todos os dias pela sua saúde, porque eu conheço o seu bom coração. O barro fez Zerinho nascer, mas Zerinho veio para cá para transformar Cajazeiras, e transformou em todos os sentidos, empresarialmente, politicamente, administrativamente, religiosamente, e é um homem cheio de amigos, especialista em fazer amizades. Grande José Nelo Zerinho Rodrigues. Thales Gadelha, eu sempre digo nos meus programas aqui e acolá. Se Zé, uma frase até meia besta, não sei. Se Zerinho, quando morrer, não for para o céu, para onde é que eu vou? Aquele ali já está com o passaporte carimbado. Só que nós temos que torcer para que a viagem demore. Humano que ele demais. Amigo, solidário. Uma educação, uma diplomacia fora do comum, fora do habitual. E a inteligência empreendedora, de facilitar, de ofertar oportunidade para as pessoas. Um dos grandes empresários desse estado hoje tem na sua carreira seguida brilhantemente pelo executivo, brilhante empresário, moderníssimo, doutor Arlan Rodrigues. Grande Arlan. Olha, obrigado a todos. Diário, TV Diário do Sertão e Caldeirão Político. Caldeirão Político e TV Diário do Sertão. Um abraço a todos. Boa tarde. Uau!